Oi, primeiro super, tudo bem com vocês aí? Como é que estão as coisas em casa aí, beleza? Tudo certo? Confinamento aí, né? Tá certo, beleza. Se Deus quiser, isso vai passar logo, né? Se Deus quiser, tá? Vai dar tudo certo, no final a gente vai vencer, né? Galera, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho do módulo 9, que tá na página 224 aí no seu caderninho, tá? Na sua apostilinha. E nós vamos falar da parte de massa molecular. Se você lembrar, o último vídeo que nós gravamos, que você já assistiu, já fez a tarefinha, né? Você que está se organizando bem na sua casa, você vai perceber que nós falamos de massa atômica. Lembra que a gente fez aquela média ponderada das massas atômicas dos isótopos, né? Dividia por 100, lembra? Que o valor da massa ficava mais próximo da massa do isótopo mais abundante. Trabalhamos tudo isso, né? Na aula passada. Agora nessa aula, não é massa atômica que nós vamos falar de massa molecular. Mas na verdade a molécula ela é formada por uma união de átomos, né? Então a massa molecular nada mais nada menos vai ser o quê? A soma das massas atômicas, né, dos átomos que vão formar essa molécula, tá? Então é só somar. Então é muito simples, esse módulo é muito fácil, galera, vocês não vão ter dificuldade, vai estudar rapidinho esse módulo. É só continha de mais aí que nós vamos fazer, somar as massas atômicas, não tem segredo. Vou te mostrar os detalhezinhos, você vai fazer a tarefa e você vai matar a pau esse módulo, que é o módulo 9 da tua apostila 3, tá bom? Beleza. Bom, gente, então massa molecular, né? O que a gente tem que pensar quando se fala em massa molecular? Bom, coloco aqui para você a massa molecular. A representação que nós vamos usar, galera, é assim, ó, emão, emão. Então toda vez que aparecer emão, emão, você vai pensar em massa molecular, tá bom? A unidade, gente, continua sendo aquele Uzinho, né, que a gente utilizava de uma unidade. Lembra que nós pegamos o átomo de carbono na aula passada, dividimos ele em 12 partes, cada partezinha era uma unidade? Beleza, aqui também vai ser em unidades, correto? Então a unidade de massa molecular é unidades. Muito bem, a representação é emão, emão. Tá. Então, qual que é a definição? Coloco para você, ó. Corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que formam uma molécula. Então, se uma molécula é formada pela união de átomos, basta a gente somar as massas dos átomos e obter a massa da molécula. Vocês concordam? Então é muito simples, não tem segredo. Facinho demais. Quer ver, ó? Indica quantas vezes também, ó, a molécula ela é mais pesada que 1/12 do átomo de carbono 12, né? Então, lembra que nós dividimos o átomo de carbono em 12 partes e cada partezinha seria uma unidade. Então era uma parte em 12 lá no carbono. Lembra que nós trabalhamos no ano passado? Então, gente, a massa molecular também vai indicar quantas vezes a molécula pesa mais do que esse pedacinho. Mais do que 1/12 do átomo de carbono. Então, por exemplo, se a massa molecular da molécula for 30 unidades, significa que ela pesa o quê? 30 vezes mais que 1/12 do átomo de carbono 12. 1/12, não é? Que é uma parte em 12, que é aquele um pedacinho lá que nós fizemos na aula passada, tá bom? Beleza, vamos ver como é que funciona isso? Ó, determine a massa molecular do aço sulfúrico, a formulinha do aço sulfúrico H2SO4. Beleza. Bom, ele dá os dados. Ele fala que a massa do hidrogênio é uma unidade, o enxofre 32, o oxigênio 16. Professor, eu tenho que saber esses dados aqui? Não, isso aqui vai ser fornecido para vocês. Não é? O que pode acontecer é ele fornecer a tabela periódica, você vai lá embaixo do elemento e olha e vê esses numerozinhos aí, né, que vão estar lá quebradinhos e a gente pode aproximá-los, sem problema. Esses são os valores de massa atômica, gente. Só que agora ele quer a massa da molécula, ou a molécula que é formada pelos átomos. O que eu vou fazer? Eu vou somar as massas dos átomos. Muito simples. Quer ver? Ó? Então vai lá, ó, massa atômica do aço sulfúrico, H2SO4. Quantos hidrogênios nós temos? 2. Então eu faço 1 vezes 2. Ó, tá vendo? A massa de um hidrogênio vezes 2, que são 2. Enxofre tem um só. Qual que é a massa dele? 32. Eu faço 32 vezes 1, né? Mais oxigênio, ó, 16 vezes 4. Tudo bem? Porque são 4 oxigênios. Aí eu somo isso tudo. Somando isso tudo, nós vamos obter 98. Esses 98 unidades é a massa do aço sulfúrico. Você fala, professor, quer dizer então que esses 98 unidades aí, que é a massa molecular do aço sulfúrico, indica que o aço sulfúrico ele pesa 98 pedacinhos daquele? Do carbono que foi dividido em 12 partes? Exatamente isso, né? Então o que a gente pode falar? Ó, a gente pode falar que o aço sulfúrico pesa 98 vezes mais que 1/12 do átomo de carbono 12, correto? Tranquilo, né? 98 vezes mais que um pedacinho, que é 1/12. E a gente pode falar também o seguinte: se eu pegar esse 98, presta atenção nisso, gente, que é importante, ó. Se eu pegar esse 98 e dividir por 12, que é a massa total do carbono,
Você concorda que eu vou saber quantas vezes o 98 é maior que o 12? Ou seja, quantas vezes o ácido sulfúrico pesa mais que o carbono inteiro? Então, fazendo essa continha, eu vou perceber que o ácido sulfúrico pesa 8,166 vezes mais que o átomo de carbono 12. Então, gente, vocês têm que ter um cuidado aqui, importantíssimo, tá? Qual que é o cuidado? Vem comigo, ó. Você vai estar comparando a tua molécula, no caso o ácido sulfúrico, com o quê? Com um pedacinho só do átomo de carbono, ou vai estar comparando a molécula com o átomo de carbono inteiro? Porque se for só com um pedacinho, você tem que falar que a massa dos 98 é 98 vezes mais que 1 sobre 12. Agora, se for comparar com o átomo de carbono inteiro, tem que pegar a massa da molécula, no caso do ácido sulfúrico, 98 que eu peguei, e dividir por 12. Porque 12 é a massa do átomo de carbono inteiro. Aí você vê quantas vezes o 98 é mais pesado que o carbono inteiro, né? Aqui, ó, quando eu comparo com relaciono a 1 sobre 12, é quantas vezes ele é mais pesado que uma parte em 12, que um pedacinho. Então, cuidado nos exercícios se ele está comparando o átomo, a molécula, né, com um pedacinho do carbono, ou seja, 1 sobre 12 do carbono, ou com o carbono inteiro. Se for com o carbono inteiro, basta pegar a massa que ele dá, que a gente calcula da molécula, e dividir pela massa do carbono inteiro, que é 12. Tá bom, gente? Não esquece isso. Mas é facinho, tranquilo, é só fazer a comparação aí, tá? Muito bem. Ó, vou pegar um outro aqui, ó. A massa molecular da espécie, essa espécie aqui, ó, CXH22O11, é igual a 342 unidades. Então ele já deu a massa total dessa molécula. Ele quer saber o valor de X, né? E fornece pra gente os valores das massas dos átomos. Tranquilo, então, o que a gente faz? Ó, eu pego lá, então, ó, a massa do carbono, quanto que é? 12. Eu faço 12 vezes X, eu quero descobrir o X, ó. Mais, o hidrogênio é 1, então eu faço 1 vezes 22, mais oxigênio é 16, eu faço 16 vezes quanto? Tem 11 oxigênios, dá uma olhada lá no número penduradinho, tá vendo? Vezes 11. Se a gente somar isso aqui tudo, a gente chega em quanto? 342. Bom, então é só isolar o X, né? Se você resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, super breguinha, você vai chegar no valor de 12. Ou seja, o X vale 12. Quer dizer, então, que se o X vale 12, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o 12 penduradinho aqui. Olha como é que fica a formulinha da sacarose, no caso. Ó, C12H22O11. Vocês entenderam? Então não tem segredo. É o módulo mais facinho que você vai ter nessa apostila. Basta você fazer continha demais. É só somar os átomos que compõem a molécula que você obtém a massa molecular. Ó, o próprio nome está falando, ó, massa molecular, que é a massa da molécula. Certo, galera? Não tem segredo, super facinho, né? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma aí, tá? Então essa soma tem que dar a massa total da molécula, que eu chamo de massa molecular. Beleza? Ô, gente, bom, muito bem. Agora, eu preciso fazer algumas observações aqui para você entender isso certinho, ó. Observação 1. No caso de compostos iônicos, ó, pensa comigo, ó, iônicos, presença de metal, deve-se usar o termo massa fórmula no lugar de massa molecular. Gente, então se a gente for trabalhar, por exemplo, com composto iônico, que composto iônico não é molécula, tá? Composto iônico é formado por cristalzinhos, que a gente chama de retículos cristalinos. Bom, então o composto iônico é aquele que tem presença de metal. Então se eu tiver um metal, pode ser um metal alcalino, pode ser um metal alcalino terroso, pode ser um metal de transição lá do meio da tabela, sem problema. Se tiver um metal, aí você vai evitar de falar massa molecular. Evitar não, você não vai falar massa molecular, você vai falar massa fórmula. O jeito de calcular é o mesmo, você vai somar igualzinho, só que ao invés de você falar massa molecular, você fala massa fórmula. Até porque, quando você pega um composto iônico, não é uma molécula. Se não é uma molécula, você não pode falar massa molecular, porque massa molecular é a massa da molécula. Certo, galerinha? Beleza? Quer ver? Ó, olha só, pega o NaCl. Então o cara te dá lá nos dados, isso vai ser fornecido, vocês podem ficar tranquilos. O Na é 23, o Cl é 35,5. Então eu venho aqui e somo. Só que ao invés de eu falar emão, eu falo Mf, tá vendo? Aqui é massa fórmula. Por quê? Porque tem o sódio, que é um metal alcalino, está na família 1A. Isso faz com que esse composto seja um composto iônico. Tá bom? Sempre que tiver metal. Ó, metal associado a metal ou metal associado a hidrogênio, o composto é iônico. Ou seja, tem que ter metal. Se o composto é iônico, é só você falar massa fórmula ao invés de falar massa molecular. Então eu somei 23 com 35,5, né? Essa soma deu 58,5 unidades. Note, gente, que também continua em unidades, é a mesma coisa, é a mesma soma. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, Cl2, você faria 35,5 vezes 2, é idêntico. Mesma coisa. Só muda a linguagem com que você vai chamar essa massa, tá? Ao invés de falar massa molecular, você vai falar massa
fórmula. Certo, gente? Sem problemas, super tranquilo, né? Ó, uma outra observação que eu queria mostrar para vocês, bem tranquilo, bem devagarzinho aqui, para você entender certinho, é o caso de sais hidratados, né? O próprio nome está falando, gente, ó, sais hidratados são aqueles sais que tem água dentro dele. Então, dentro dos cristais do sal, alguns sais, não são todos, né? Eles conseguem armazenar algumas moléculas de água lá dentro, que a gente chama de grau de hidratação, tá? Mas tudo bem, você fala, como é que a gente representa isso, um sal hidratado, um sal que consegue armazenar água dentro dele? Assim, ó, por exemplo, Na2SO4 vezes 2H2O. Gente, isso aqui é um exemplo de sal hidratado, né? Para cada mol do sal, ó, nós temos 2 mols de água lá armazenado nele. Você fala, mas e daí? Bom, e daí como é que a gente calcula a massa fórmula desse sal? Você fala, por que você está falando massa fórmula? Porque tem Na e Na é metal, tá bom? Então a gente fala massa fórmula aqui, beleza? Ó como é que eu vou calcular, presta atenção, gente, ó. Massa do sódio, quanto que é? 23. Então eu faço 23 vezes 2, que são 2 sódios. Ó, o enxofre, mais 32 do enxofre, acompanha a setinha para você ver, ó. Vezes 1, porque é um enxofre só, correto? E o oxigênio, 16? 16 vezes 4. Ó, gente, tá? Mais. Você fala, nossa, mas agora é vezes. Isso aqui é um vezes. Tá, mas esse vezes simplesmente indica que essas moléculas de água estão dentro do sal. Então aqui no cálculo da massa fórmula, ao invés de você colocar vezes, você coloca mais. Gente, essa é a principal dica desse slide. Quando você perceber que o sal é hidratado, vai ter exercício na tarefa para você fazer assim, você não multiplica, você soma, você agrega essa água dentro do sal. Até porque essa água está armazenada dentro do sal. Então faz parte do sal. Então você soma. Ó, até coloquei de vermelhinho aqui, ó. Então quando for ver, você soma, tá bom? Mais 2 vezes a água. Bom, 2 vezes o hidrogênio é 1 vezes 2, 2. Coloquei 2 já direto aqui, ó. Mais o oxigênio que é 16. Tudo isso, que é 18, ó, vezes 2, porque são 2 mols. E aí você soma tudo, entendeu? Quanto vai dar isso? 178 unidades. Gente, vocês entenderam? Tá? Então, se você se deparar na tarefa com sal hidratado, isso vai acontecer, tá? O que vocês fazem? Sal hidratado. Você vai perceber que ele tem um grau de hidratação. Então, vezes tantas moléculas de água. Por exemplo, vezes 5H2O, vezes 10H2O, pode ser, não importa. Beleza, você vai lá, vai somando tudo e a hora que chegar nesse vezes, você soma e não multiplica. Tá? E você vai obter tranquilamente a massa fórmula do teu composto, tá bom? Ah, professor, se não tiver metal. Quando for sal hidratado, sempre vai ter metal, porque os sais são compostos iônicos, entendeu? Então você fala massa fórmula sempre para os sais. Certo, pessoal? Tranquilo? Facinho? Tá se sentindo tranquilo aí? Beleza? Vamos devagarzinho, tá bom? Você vai entendendo tudo, ó. Agora vamos começar a fazer alguns exercícios para você. No exercício de aplicação aí na sua apostila, tá? Tá na página 224. Dá uma conferida aí, vai seguindo certinho na apostila, anotando, resolvendo os exercícios aí junto comigo, pra gente matar a pau esse módulo aí, tá? Ó, consulte a tabela periódica e calcule a massa molecular dos seguintes compostos. Então veja, gente, ele vai deixar se olhar na tabela. A hora que se for olhar na tabela, a massa ela vai estar embaixo do elemento, tá bom? Um número pequenininho lá. Se tiver quebradinho lá, tem problema? Não, você pode fazer a aproximação, né? Então, tá lá, 31,98. Você aproxima para 32, sem problema nenhum, beleza? Pode aproximar, deve aproximar, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero calcular a massa do H3PO4, CaCO3, tá? Dessa galerinha. Opa, um sal hidratado aqui, ó, pra gente treinar já, ó, tá vendo? É um sal que tem grau de hidratação. Vamos lá então, ó, letrinha A. O hidrogênio é 1, olhei na tabela, tá? Não precisa saber isso, tem que olhar na tabela. Só que são 3, então eu faço o quê? 1 vezes 3. Já tem 3 de hidrogênio, 3 unidades por hidrogênio. O fósforo é 31, eu faço 31 vezes 1, tem um fósforo só. Oxigênio 16, ó, 16 vezes 4. Super facinho, né, gente? Cheguei nesses 3 valores. Se você somar esses 3 valores aqui, ó, você vai chegar em 98 unidades. Essa é a massa do ácido fosfórico, que é o H3PO4. Quer dizer que eu posso dizer o quê? Que o ácido fosfórico é 98 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do átomo de carbono 12. Lembra? Que é uma partinha do átomo de carbono 12. Ó, CaCO3, pego lá, o cálcio é 40, olhei na tabela, viu, gente? Não estou memorizando nada dessas massas, ó. Vezes 1, tem um cálcio, o carbono é 12, 12 vezes 1, o oxigênio é 16, 16 vezes 3, ó, são 3. Bom, 40, 12, 48. Somei os 3, deu 100 unidades. Então eu posso falar que o CaCO3, que é o famoso carbonato de cálcio, ele é 100 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do átomo de carbono 12. Tranquilo também. Ó,
No caso do sulfato de alumínio, ó, o alumínio são 2, né? Então eu faço 27 vezes 2, 54. Aqui, ó, olha só, isso aqui está entre parênteses, tá vendo? Aqui, ó. Então, esse 3 está multiplicando tudo. Então, o que você faz? Pega a massa do SO4 e faz tudo vezes 3, tá? Ou posso fazer separado? Pode também. O enxofre, são 3 enxofres, então eu faço 32 vezes 3. Oxigênio, 16 vezes 4. Ó, só que aqui 4, na verdade, vezes 3, que dá 12, tá vendo? Então eu fiz aqui 16 vezes 12, pode ser? 192. Somei os 3 valores, 342 unidades é a massa do sulfato de alumínio. Entendeu? Então quando tiver parênteses, lembre-se, o número subscrito no parênteses está multiplicando todo mundo. Então na verdade aqui são 3 enxofres e aqui são 12 oxigênios, tá bom? Que é o que eu fiz aqui para você. Tá entendendo? Facinho, né, gente? Super tranquilo. Depois essa aqui, ó, salzinho hidratado, que nós aprendemos agora mesmo, ó, CaCl2 vezes 5H2O. Bora lá então, ó. Cálcio 40, 40 vezes 1, tem um cálcio. Cloro 35,5 vezes 2, tem 2. Beleza, 71. O que eu falei para vocês agora? Esse vezes aqui, ó, a gente vai somar. 5 vezes a água. A água, gente, é 18, que é 16 do oxigênio mais 2 do hidrogênio. 18 vezes 5, pus aqui, ó. Tá? Aqui no caso, ó, tá 2 vezes 5... Ah, está separado, ó, 2 vezes 5, então 2 hidrogênios vezes 5, mais o oxigênio 16 vezes 5. Tranquilo, você pode fazer assim, ou 18 vezes 5, tanto faz. Se pegar e somar todos esses valores, você vai chegar no valor da massa. Então, você vai somar e não multiplicar nesse caso aqui, que é o exemplo de sal hidratado que nós comentamos agora mesmo. Tá bom, pessoal? Beleza, galerinha aí? Firme? Vamos que vamos, não desanima não, hein, gente? Vai firme no taco. Vamos lá. Ó, exercício 2. Aplicação também, página 224, está aí na sua apostilinha, dá uma olhada, ó. Se o cloreto representado pela formulinha XCl possui massa molecular 74,5, olha só, gente, ele já deu a massa total do composto, da molécula inteira, né? Espera-se que o fluoreto XF apresente massa molecular. Bom, com essa massa total do XCl, como a gente sabe a massa do Cl, a gente consegue descobrir a massa do X, vocês concordam? Vamos tentar fazer isso? Ó, o que eu pensei, ó. A massa do X, aqui nesse, ó, mais a massa do cloro, quanto que é a massa do cloro? 35,5 que eu coloquei aqui, dá a massa do cloreto, que é o 74,5 que ele falou. Então aqui a gente consegue determinar a massa de X. A massa do X, a massa atômica do elemento X dá 39, correto? Beleza, só que ele quer saber do XF. Beleza, se eu sei do X e agora eu sei do F, aí ficou trivial. Ó, massa molecular do XF. Quanto que é a massa do X que nós achamos? 39. Quanto que é a massa do F? 19. 39 mais 19, 58 unidades. Correto? Com isso, a gente consegue marcar a letrinha D. Entendeu? Super facinho. Então, não sai dessa linha, né, de você ter que somar as massas atômicas para obter a massa molecular. Só isso, gente. Na verdade, gente, isso vai complicar um pouquinho? Aí na próxima aula a gente vai falar de mol, de massa molar, tem exercícios pesados, tem sim. Mas para chegar lá a gente tem que estar com essa base boa. Então isso aqui é um pré-requisito, é um módulo básico para depois a gente complicar, tá? Então vamos entendendo certinho, não vamos deixar nada para trás não. Mas muito simples, só estou somando. Por enquanto não fiz nada de absurdo, né? Beleza, vou pegar agora lá nos propostos seus, tá bom? Estou pegando o exercício 8, ele está lá nos propostos. A página, gente, é 226. Localize ele lá para mim. Ó, o exercício do Mackenzie, ele diz o seguinte. O formiato de cálcio, que é o CaHCOO2. Note, gente, que aqui, ó, esse HCOO, tudo isso está sendo multiplicado por 2. Esse é o lance do parênteses aqui que você tem que fazer. Tudo isso é multiplicado por 2, tá? É um preservativo e conservante de alimentos, grow food. Na nutrição animal, grow feed, pode ser usado como conservante antifúngico em rações com alta umidade, de 12 a 15%, e 2 a 4 kg por tonelada, dependendo do estado da ração. Em lubrificantes, fluidos de perfuração, aglutinante para carvão, como aditivo e acelerador no concreto, e a base para argamassa para curtir o couro. Ou seja, serve para muita coisa isso aí, né? Beleza, qual é a massa molecular do sal formiato de cálcio? Então ele quer saber quanto que é a massa disso aqui. Vamos lá, bora lá calcular? Bora lá então, ó. Tá lá, CaHCOO2. O que eu faço? Eu pego a massa do cálcio, ele fornece aqui 40, mais. Agora eu coloquei tudo no parênteses, ó. O hidrogênio é 1, tá aqui, gente. Ó, o carbono é 12,
Tá aqui, certo? Oxigênio 16, só que são 2, ó, 16 vezes 2. Só que tudo isso vezes 2. Ó o 2 penduradinho, tá vendo? Super facinho, ó. Daqui eu acho que é a massa molecular das 130 unidades. 130 unidades, a gente marca a letrinha B. Vocês estão entendendo, gente? Por enquanto, sem problemas, sem segredo. Só cuidado com o parênteses aí, tá? Nunca esqueça que o número que está penduradinho, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Tá? Não podemos esquecer disso aí. Tirando isso, e no sal hidratado, que eu tenho que somar ao invés de multiplicar a hora que vezes H2O ali, né? Tirando isso, é só conta demais. Isso é massa molecular, a soma das massas atômicas. Certo, putiuquinhos? Vamos caminhando. Vamos lá, vou fazer mais propostas, ó. Agora o exercício 14, ele também está na página 226. O cara pergunta o seguinte, ó. Quantas vezes a massa da molécula de glicose C6H12O6 é maior que a molécula de água, que é H2O, né? Muito bem. Quantas vezes a massa é maior? Então, quando se fala em massa maior, gente, o que você tem que pensar? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, tá, para vocês, a massa da glicose e vou calcular a massa da água também. E aí a gente verifica quem que é maior que quem aí, quantas vezes. Vamos lá? Então vamos, ó. Pensando na glicose, fazer o mesmo esqueminha, ó. 12, que é a massa do carbono, 12 vezes 6, ó, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. São 6 oxigênios, 12 hidrogênios, ó. Tá bom? Facinho, ó, do jeito que a gente já estava fazendo. Somei tudo, deu 180. 180 o quê, professor? Sempre em unidades, tá? Beleza, vamos fazer para a água, que ele pede para a gente comparar com a água, né? Então vamos, ó. Peguei lá, o hidrogênio é 1, 1 vezes 2, mais o oxigênio que é 16. Tá aqui os dados, ó, sem problema. Somei tudo, quanto que deu isso? Gente, deu 18 unidades. Como nós temos aí 18 unidades, eu posso dizer para você, tranquilamente, né, que 180 é 10 vezes maior que o 18. Né? Então é o que eu fiz, ó. Eu peguei o 180 e dividi pelo 18. Com isso eu percebo, gente, que a molécula de glicose ela pesa 10 vezes mais que a molécula de água. Concorda? Super tranquilo. Marco para você aí a letrinha E. Entendeu? Então é assim que eu fiz, ó. Eu simplesmente peguei, automaticamente eu calculei a massa de cada uma das moléculas, né? Depois eu dividi uma pela outra. Nessa divisão, eu cheguei num valor que me mostra quantas vezes uma molécula é mais pesada que a outra, ou quantas vezes a outra é menos pesada que, né, essa primeira que é a glicose aí, tá? Então vocês estão percebendo que aqui não tem segredo nenhum, é só a gente ir somando, tá bom? Somou, achou a massa molecular, sem problema. Chique? Tá bom. Fazer mais? Bora lá. Ó, proposto também, página 226 lá ainda, tá? A fórmula da glicose, açúcar presente no mel e em muitas frutas, galera, é o C6H12O6. Super clássica essa formulinha da glicose, né? A do ácido acético que está no vinagre é C2H4O2. Tudo bem. Ele fala, quantas moléculas de ácido acético reunidas são necessárias para se obter a mesma massa que uma única molécula de glicose? Tá vendo que é meio parecido com aquele anterior? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos calcular primeiro a massa da glicose. Tranquilo, 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6, somei tudo, 180. Igual nós fizemos no exercício anterior. Agora eu vou calcular a massa molecular também do ácido acético, tá? Que é o principal componente do vinagre lá. Ó, então eu pego lá a massa molecular dele, ó, 12 vezes 2, 1 vezes 4, que é o hidrogênio, tá? Tô olhando aqui também, ó. Oxigênio 16 vezes 2. Somei tudo, deu 60 unidades. Tá bom, então eu tenho aqui 180 e 60. Aí ele quer saber o seguinte, quantas moléculas do ácido acético reunidas são necessárias para obter a mesma massa que apenas uma molécula de glicose? Vai, tá bom, hein? O que eu posso pensar aqui, ó? Se eu pegar uma molécula só do ácido acético, ela pesa 60 unidades. Para pesar o que pesa uma molécula de glicose, que é 180 unidades, quantas moléculas de ácido acético eu preciso? O 180 é 3 vezes o 60. Matou. Então o X dá 3. Então, na verdade, resumindo aqui para você, ó, eu preciso de 3 moléculas de ácido acético para a gente obter a mesma massa que uma molécula de glicose, em termos de massa molecular. Vocês entenderam? Super facinho, né? Sem segredo nenhum. Eu simplesmente calculo separado as massas moleculares e depois eu comparo, né? Ou posso montar uma regrinha de 3, assim, do jeito que eu montei, para verificar quantas moléculas do outro eu preciso para ter a mesma massa que o primeiro.
Simplesinho, tá? Sem problema, tá? Esse é o proposto 15, está na página 226. Ô, gente, vamos fazer mais um? Vamos lá? Ó, agora o exercício 12 do ITA, proposto também está na página 226 aí da sua apostila de propósito, né? Na parte de propósito. O cara diz o seguinte: pouco após o ano de 1800, faz tempo, hein? Existiam tabelas de pesos atômicos relativos, tá? Nessas tabelas, o oxigênio tinha peso atômico, gente, igual a 100 exato. Então ele fala que a massa do oxigênio, antigamente, era 100. Mas tudo bem. Com base nesse tipo de tabela, qual o peso molecular relativo do dióxido de enxofre? Dióxido de enxofre, né, é a molécula de SO2. Dióxido, 2 oxigênios, enxofre, S. Tá? Não, tudo bem. Bom, o que a gente tem que pensar? De acordo com a tabela antiga, né, se a gente for pensar na tabela atual, o que acontece? Ó, o oxigênio na atual tem massa 16 unidades e o enxofre, galerinha, tem massa 32 unidades. Tudo bem? Beleza, tudo bem. Agora, se a gente for pensar então na tabela antiga, a gente tem que seguir o mesmo raciocínio, porque olhando aqui, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que o 32 é o dobro do 16, concorda? Então a massa do enxofre, ela é o quê? O dobro da massa atômica do oxigênio. Se eu for pensar na tabela antiga, eu tenho que usar a mesma proporção, concorda? Olha só, pensando na tabela antiga, que é o que ele pede para a gente seguir. Se ele pede para a gente usar que o oxigênio é 100 unidades, olhando aqui como o enxofre é o dobro, se aqui é 100 unidades, eu vou usar quanto aqui? 200 unidades no enxofre. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu usei o mesmo raciocínio da tabela atual. Ó, 32 é o dobro de 16. Então, se aqui é 100, o dobro de 100 é 200. Com isso, eu consigo descobrir a massa do enxofre na tabela antiga. Olha só que exercício legal, gente, né? Então, agora com essas duas massas, a gente consegue trabalhar e descobrir a massa do SO2. Então, vamos lá, ó. Fazendo com o SO2, ó. Eu pego lá o enxofre, que é 200, né? E somo quanto? 100 vezes 2, que é do oxigênio. Somando tudo, 400 unidades. E a gente consegue marcar a letrinha E. Vocês entenderam o que eu pensei, o meu raciocínio, né? Então, qualquer exercício que ele mencionar para você, que ele pedir para você fazer alguma proporção, assim, uma relação, sempre utilize a relação atual. A relação atual é quanto? É 1 para 3? Beleza, você vai trabalhar na proporção 1 para 3. A relação atual é 1 para 4? 1 para 4, do jeito que eu fiz. Aqui no caso era 1 para 2, né? O do enxofre era o dobro do oxigênio. Beleza. Se ele pede para usar 100 no oxigênio, eu vou usar 200 no enxofre. Tá certo? Então isso é massa molecular, gente. Então recapitulando para você, ó. Falou em massa molecular. Basta você somar as massas atômicas e obter a massa da molécula. Tudo bem? Cuidado, primeira observaçãozinha que eu te passei. Se caso tiver metal no meio, tá? Metalzinho lá, se você vê um metal ou alcalino terroso, ou do meio da tabela, que são os metais de transição, você vai falar massa fórmula ao invés de falar massa molecular. Tudo bem? E o outro detalhe é quando você... O jeito de calcular é o mesmo, viu, gente? Lembra que eu falei. E o outro detalhezinho é quando a gente tem a presença de sal hidratado. No caso do sal hidratado, no lugarzinho do vezes, eu vou somar. Então ela é 3H2O, então eu faço mais, eu venho somando a massa do sal e faço mais 3 vezes 18, que é a massa da água, entendeu? Somando tudo, eu obtenho a massa da molécula ou a massa fórmula no caso de presença de metal, que o composto é iônico, tá bom? Só a linguagem que muda, o nominho e o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Certo, galerinha? Show? Trago aqui para você a tarefinha agora, ó. Estamos lá na apostila 3, então. A Química minha é a 232, é o módulo 9 esse, tá bom? Página aí é a 226 dos seus propósitos. Eu quero que você faça o 6, o 7, o 10, o 11, o 13 e o 16, tá bom? Bom, se você entendeu o que eu falei, que é uma aula considerada tranquila, tá? E fizer esse exercício aí na sua casa com bastante carinho, certinho, entendendo beleza, você não vai ter problema nenhum, tá? Mesma coisa que se fosse uma aula presencial, sem segredo. Tá bom, galera? Beleza? Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula gravada com muito carinho para vocês, tá? E se Deus quiser, nós vamos estar gravando a próxima, que é o módulo 10, para colocar, e a gente vai fazendo isso passo a passo, como uma formiguinha, e nós vamos construindo o nosso conhecimento. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo módulo. Tchau, galerinha. Um beijo.